Olá, como vai você hoje? Quero compartilhar contigo uma mensagem que fala sobre a justiça. O projeto de Deus é governar o seu povo, e Jesus está hoje escolhendo aqueles que farão parte do seu governo eterno. Tudo o que estamos vivendo diz respeito ao que ainda viveremos com Deus pelos séculos dos séculos. Já parou para pensar nisso? Então vamos ler em Salmos 97, versículo 1 ao 6. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Aqui entram a justiça e o juízo de Deus, que são a base do seu trono. Isso significa dizer que quando oramos, venha a nós o teu reino, estamos pedindo, venha a nós o teu trono, venha a nós o teu domínio. E se justiça e juízo são a base do trono, o que chega primeiro à terra é a justiça. O propósito da justiça é trazer a glória de Deus sobre este mundo. Sabia disso? Quando esses fundamentos do trono descem sobre a terra, sobre a igreja, sobre uma nação, sobre um povo, Deus subjuga os seus inimigos e os põe debaixo de seus pés. Com isso, sente-se a gloriosa manifestação de sua presença. O Senhor vem com seu fogo, com sua autoridade, e aí a sua vontade começa a se manifestar e a se realizar em nosso meio. A grande questão é compreendermos o que significa ser justificados, para que possamos ser aceitos por Deus como justos. A justiça de Deus é entender que, como justificados, precisamos exercer a prática dessa mesma justiça. Se aprendermos com Deus, se entendermos o que é a justiça, o amor, a fidelidade, a verdade e o caráter de Deus, ficará mais fácil manifestarmos essas características na terra. Quando o trono de Deus é estabelecido verdadeiramente no coração do homem, tudo o que pertence ao reino de Deus é atraído para esse coração. Essa justiça é a mãe de todas as religiões na terra. Sejam as religiões filosóficas, sejam as mais imorais, sejam as religiões humanas. Todas elas têm sede da justiça de Deus, porque a justiça restitui ao homem tudo o que ele perdeu com a queda. A justiça restaura o relacionamento do homem com Deus. Nessa relação, o homem é filho, sem culpa, medo, acusação ou condenação, e desfruta de todos os benefícios dessa relação. Ou seja, nossa relação com Deus não tem nada a ver com religião, entendeu? É relacionamento. Quando a justiça é restaurada, a nossa presença diante de Deus também é. Assim, ele desfaz toda aquela estrutura de consciência de pecado e acusação que tem mutilado tantas pessoas e roubado a iniciativa espiritual, o vigor ministerial e a vontade de servir ao Senhor, a segurança e a ousadia que poderíamos ter em sua presença. Quando essa justiça nos alcança, ela é plena. Entramos assim na presença de Deus, sem que nada possa nos impedir, condenar ou acusar, pois nossa conta foi paga por Cristo. Quando a justiça vem, essa condição de sermos filhos na presença de Deus é renovada.
restaurada. Jesus era ousado na presença do Pai e intrépido diante de Satanás, porque sabia que tinha o direito legal de estar na presença de Deus. O meu direito de estar na presença de Deus é um direito legal, adquirido. Jesus sabia que tinha autoridade sobre as trevas. Ele não tinha medo de tempestades, pois se posicionava absoluto diante dos fenômenos naturais. Viu só? Estar na presença de Deus é um direito nosso, um direito adquirido por Jesus através da justiça de Deus, da justiça de Jesus. A justiça de Deus nos garante que não sofreremos de incredulidade, pois nossa fé é restaurada. Quando vivo essa justiça, não preciso correr atrás das bênçãos de Deus, pois elas me alcançarão naturalmente. Jesus não teve falta de nada, porque ele pedia ao Pai tudo de que precisava, o qual providenciava o que lhe era necessário. Todo crente em Cristo deveria viver essa verdade, pois Jesus já conquistou para nós tudo de que precisamos na cruz do Calvário. Temos essa relação com o Pai porque ele nos justificou. Éramos reféns nas mãos de Satanás e era preciso pagar um preço por nossa vida. Ninguém poderia pagar esse preço, que teria de ser sangue inocente derramado, porque não havia um inocente sequer para derramar esse sangue na terra. Jesus se fez homem puro, imaculado, e derramou esse sangue por nós, por ti e por mim. Ele pagou o preço do resgate de nossa vida. Não somos mais reféns, agora andamos na luz. Conhecemos sua justiça. O reino está sendo implantado por meio de nossa vida, porque o reino está em nós, e esse reino tem governo eterno, pois Jesus é um rei eterno. Quando a justiça é restaurada, meus irmãos e minhas irmãs, a paz também é restaurada, pois não conseguimos ter paz quando nos sentimos injustiçados por alguma coisa. Quando entendemos a justiça de Deus, a nossa liberdade é restaurada. A liberdade da escravidão e do pecado. Isso significa ser livre do medo da morte, do medo do que vem depois, do medo das trevas de Satanás, do medo do próprio homem. É ser liberto de medos. Não fica mais com medo, viu? Toma posse dessa promessa do Senhor, através da justificação. Tu tens esse direito. Quando confiamos em Deus e entendemos sua justiça, ainda que estejamos aflitos pelas circunstâncias, podemos declarar que o nosso Pai é maior e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Comece a declarar com a tua boca. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declara com a tua boca as promessas do Senhor. Tu tens esse direito. Tu já adquiriu esse direito através da justificação. Paulo disse isso não no sentido de que Deus dá uma força para aguentarmos uma situação, mas sim que há um contínuo fluxo de força e capacitação que nos habilita a viver cada dia como único na presença de Deus. Esse mesmo Espírito está sobre a nossa vida. Que legal isso, né? Cada dia é como um único na presença de Deus. Viu só? Cada amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. Agradece a Deus porque aquele dia é único na presença de Deus. No momento em que a liberdade é restaurada, recebemos a adoção de filhos. Quem não entende a justiça de Deus nunca vai se sentir filho. Nunca vai se sentir amado. Mas, assim que a justiça de Deus torna-se completa em nossa vida,
podemos chamar Deus de Abba, porque recebemos o direito de ter a intimidade de filhos. Eu quero ter essa intimidade com Deus, ter intimidade de sentir como filho. Que grande bênção é essa, né? Eu não tenho mais pai, meu pai morreu, mas o pai terrenal morreu, pois o meu Pai eterno vive para sempre. Glórias ao Senhor, aleluia. Passamos a fazer parte da família de Deus, não mais apenas como servos, mas como os filhos. Continuando, de Adão até a cruz, Deus tratou o pecado com sangue de animais. Você lembra disso? Em Levíticos 17:11, o texto diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Havia necessidade de derramamento de sangue, porque a vida está no sangue, e os animais eram mortos para a expiação dos pecados dos homens. Expiação significa cobertura. Assim, era como se o sangue derramado cobrisse os pecados dos homens. Essa expiação era uma referência ao sangue de Jesus, que futuramente cobriria e purificaria a nossa vida, justificando-nos diante de Deus. Lutamos contra um inimigo que conhece os nossos pontos fracos. Ele vai tentar nos desanimar e nos convencer de que não temos condições, de que não vamos conseguir, de que não temos habilidades suficientes. Todos os dias temos de lembrar que Jesus foi o nosso substituto. Ele tomou o nosso pecado sobre si e fez expiação por nós. O Senhor pagou o preço de pecados que não eram dele. Ainda assim, voluntariou-se como nosso substituto. Enfrentou a dor e o sofrimento. E mesmo depois de ter deixado seu corpo, desceu ao Hades e permaneceu lá, até que cada clamor de justiça contra nós fosse satisfeito. Porque a justiça diz que cada um recebe o que merece. A Suprema Corte dos Céus declarou que o sacrifício de Jesus tinha sido suficiente, que o que ele fez cumpria as exigências da justiça. Portanto, o Pai declarou que Jesus foi feito justo. Deus nos fez e nos faz justos no momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Quando entendemos o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo. Justiça é a conformidade com o direito. Isso significa dar a cada um o que merece. É diferente da bondade, pois essa vai além e dá mais do que a pessoa merece. A lei moral nos obriga a ser justos. Já a bondade precisa transcender os valores vigentes da sociedade. Todo homem bom é justo, mas nem todo homem justo necessariamente é bom. Todo homem misericordioso é justo, mas nem todo homem justo é misericordioso. Um exemplo bíblico clássico é dos fariseus e mestres da lei da época de Jesus. Quando levaram uma mulher flagrada em adultério até Cristo, o fizeram com justiça, pois, segundo a lei mosaica, ela merecia o castigo. Já a bondade e a misericórdia levaram Jesus a absolvê-la do seu pecado. O pensamento do mestre era, Mateus 5:20, diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Precisamos exercer justiça com misericórdia e bondade.
quando recebermos o mal, não devemos condenar, mas perdoar 70 vezes 7. Quanto a fazer o bem, precisamos ir além do que é nossa obrigação. É importante ressaltar, porém, que a misericórdia tempera a justiça, mas ela não pode contrariá-la ou eliminá-la, pois justiça sem misericórdia é crueldade. E misericórdia sem justiça conduz à ruína. Assim vemos que, porque Deus é bom, você planta o que quer, porque Ele é justo, você colhe o que plantou. Diante dessa constatação, surge naturalmente a pergunta: quem pode ser considerado justo segundo Deus? Se a Bíblia estabelece, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Justo é toda e qualquer pessoa que, depois de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, persevera em praticar a justiça de maneira que Deus ensina na sua palavra. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 de João 2:29. Essa realidade foi abordada pelo apóstolo João com primazia em sua primeira carta. 1 de João 3, versículos 7 ao 10, diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Praticar a justiça é a mesma coisa que fazer o que é justo. Mas isso tem de ocorrer sempre à maneira de Deus. A justiça praticada à maneira dos homens não é aprovada por Deus. Eis o que o Senhor pensa dos nossos atos de justiça humana. Em Isaías 64, versículos 5 ao 6, diz assim: Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. O meio de descobrirmos o que Deus considera justo é a leitura da Bíblia, porque só nela está descrito o que verdadeiramente é o conceito da justiça para o Senhor. As pessoas acham sempre que sabem o que é justiça, mas só poderão ter a certeza disso se a Bíblia confirmar. Por isso, meu irmão, minha irmã, lê sempre a Bíblia, diariamente. Nesse sentido, é fundamental compreendermos que ninguém consegue praticar a justiça ou fazer o que é justo à maneira de Deus, se ele não o capacitar para isso. Em João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sempre te falo, permanece em Jesus. Todo o processo começa com o desejo da pessoa de fazer o que é justo aos olhos de Deus, com toda a sinceridade no seu coração. Em seguida, o Espírito Santo vem e capacita para isso. Ninguém consegue deixar de pecar deliberadamente por seu próprio esforço,
nem por suas capacidades. Presta atenção nisso, viu? Não é pelos teus esforços, pela tua capacidade humana, não. A pessoa que peca, toma ciência ao ler a Bíblia do pecado. Em primeiro lugar, ela precisa se arrepender, desejando de todo o coração não pecar mais. Verdadeiro arrependimento. Em seguida, pede ao Espírito Santo que venha com poder sobre ela. Viu só? Quando tu cair em tentação em pecar, pede perdão ao Senhor e não volta a pecar mais. E em seguida, ora e pede ao Espírito Santo que venha com poder sobre ti mesmo. O pecado sempre começa na mente, com pensamentos que precisam ser combatidos imediatamente. Existem pessoas com décadas de caminhada com Deus que não conseguem se livrar de vícios do passado. Lembra desses vícios? Tira fora que não é de Deus isso. Isso é do velho homem. Agora tu é nova criatura em Cristo Jesus. Isso ocorre porque nunca houve arrependimento verdadeiro. Desejo sincero de abrir mão daquilo. Abra mão, meu irmão, não vale a pena. Abra mão disso aí. Na verdade, a pessoa não quer realmente deixar de praticar aquele pecado. A justiça verdadeira é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Precisamos identificar o pecado em nossa vida, e o Espírito completará a obra em nós. Romanos 8, 12 ao 15 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A justiça deve ser exercida em sigilo, não para nos destacarmos diante dos homens. Não devemos praticar atos de justiça com a intenção de sermos vistos pelas pessoas e recebermos elogios. Veja como devemos proceder. Vamos ler na Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Fazer a justiça é a maneira de Deus. É praticar o que se aprende. É a teoria em ação. Não fica aí de braços cruzados, esperando que Deus vai fazer toda a obra, não, meu irmão, minha irmã. Isso aí é comodismo. Tem que fazer também. Coloca em prática. Não nos tornamos justos apenas conhecendo teoricamente a Bíblia e seus princípios, pois a justiça conceitual não transforma ninguém. O justo é aquele que aplica os conceitos adquiridos à sua vida de forma prática. Tu tá vendo aí, meu irmão, minha irmã? Tu tem que ler a Bíblia diariamente. Até tu morrer, tu vai estar lendo a Bíblia e aprendendo coisas novas. Tu vai aprender ali, através do Espírito Santo, Jesus falando ao teu ouvido, suavemente, ao teu coração. Lembra onde é o teu coração? Aqui, na mente, no subconsciente.
Tá legal? A teoria, tu tem que fazer ação, praticá-la. Devemos exercer a justiça de acordo com a capacidade que Deus nos concede, e não com as nossas supostas habilidades. As obras de justiça que o Senhor deseja que pratiquemos já foram previamente estabelecidas por Ele. Aí em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entendeu? Tem que praticar. Quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, refere-se ao fato de que a fé sem atos de justiça não tem valor algum. Deus nos manda praticar boas obras, ou seja, praticar a justiça à sua maneira. Se quisermos obedecer-lhe, então ele prepara previamente as obras a serem feitas e nos dá as capacidades necessárias para as realizarmos com total sucesso. Em resumo, só precisamos desejar obedecer a Deus, e por causa disso, seremos considerados justos por Ele. Tem que ser obediente, meu irmão, minha irmã. Não desobedece ao Senhor. Tenha temor de Deus, reverência. Ele é o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus nos considera pessoas retas. Isso é, que andam em retidão. Quando decidimos abraçar a verdade de maneira absoluta, sem reservas. Somos feitos justos quando andamos nessa verdade e a praticamos. O que isso significa de forma pragmática? Significa, por exemplo, cumprir nossos deveres e responsabilidades como cidadãos e cristãos, pagar os impostos devidos, honrar nossas dívidas, nossos compromissos e tudo mais que pressupõe fazer o que é reto, o que é correto. Retidão é característica da pessoa que só tem compromisso com a verdade. Precisamos ter isso claro na mente e presente sempre no coração. Qualquer mentira, por menor que seja, nos tira da verdade e nos impede de sermos usados pelo Espírito Santo em nossa casa, na igreja ou em qualquer outro lugar do mundo. A verdade precisa fazer parte integralmente de nossa vida, em todo o tempo. Não é fácil viver sem mentir. O mundo parece que nos arrasta em direção à mentira, mas a verdade é o padrão bíblico para aqueles que experimentaram o novo nascimento, e não há como abrir mão dela. Jamais negocie o inegociável, assim como você cumprirá a justiça de Deus. Viu só, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar contigo hoje. Espero que você tenha gostado. Nosso Deus é muito bom. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, mais e mais eu aprendo de Jesus. Jesus falando ali, ao meu coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor imerecido. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, pois sou justo. Obrigado, Senhor, pois sou justo através de Jesus Cristo. Por minhas próprias forças, eu não sou nada. Não sou nada. Preciso de Ti, Senhor, em todos os momentos da minha vida. A cada respirar eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu fico por aqui. Permanece em Jesus. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Fica na paz do Senhor e até logo. Até o próximo vídeo.